Olá professora, estamos aqui com uma convidada ilustre, a professora doutora Naris Garbi, da Unigran, da Universidade da Grande Dourados, que vai conversar um pouco com a gente, falar a respeito das inquietações, das vantagens, dos desafios, das possibilidades de ser professor EAD e também um professor apresentador de videoaulas. Tudo bom, professora Nara? É um prazer tê-la conosco. Tudo bem, Patrícia, prazer imenso, obrigada pelo convite, obrigada a esse convite maravilhoso para esse bate-papo informal. Espero contribuir. Professora, fala pra gente, como é que foi esse começo? O que mudou na sua vida como professora antes de ingressar na EAD e depois de ingressar na EAD? Sim, Patrícia, há algumas divisórias, marcos divisórios que eu acho que são importantes. Eu, além de ser professor da EAD, eu sou professor também do presencial. Então, eu sempre coloco nesse meu caminhar, nessa minha experiência, a ideia de que é o verdadeiro hibridismo mesmo, não é? São questões positivas que nós temos no presencial, que levamos para a EAD, e essa é uma via de mão dupla, né? E a EAD, ela me trouxe algumas questões muito interessantes de posturas, de comportamentos que eu levo para o presencial e que são bastante interessantes, assim como eu faço de lá para cá, né, na mão do presencial para a EAD. Por exemplo, algumas coisas que eu percebia que eu não lá dava tanta importância. Como é que esse professor se apresenta no presencial? A EAD, ela trouxe isso. Que isso é muito importante. Quando eu estou ali na EAD, eu não estou em presença, assim, com o meu aluno no presencial. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso trazer para esse meu aluno, não é, o melhor da minha fala. Nem vou tocar na questão do conteúdo, porque isso é tão óbvio que não creio que seja necessário, né, do saber do ensino-aprendizagem de jeito nenhum. Mas é a postura, a forma de me comportar, me apresentar, me vestir, o saber perceber melhor esse meu aluno. A EAD me trouxe isso, essa comunicabilidade, essa interação de fato que nós temos que ter ali na EAD, que é uma necessidade. Eu levo isso para o presencial. Isso só tem somado em minhas aulas no ensino presencial também. Professora, uma coisa que eu sempre falo muito a respeito da organização e do planejamento para cumprimento de prazos e tarefas, entregas e gravações. Enfim, na EAD a preparação ela não deixa de ser tão diferente do presencial, porque a gente também tem que preparar a ementa de um curso, ou às vezes recebe a ementa do curso, precisa preparar ali as aulas. E na EAD acontece isso também, com o diferencial que a gente tem que fazer o roteiro da videoaula. Como que você se organiza, como é que funciona isso dentro da sua vida, da sua agenda pessoal? Qual a dica que você pode dar para o professor que ele está assistindo? Organização, agendamento, planejamento. Eu sempre coloco que o professor, todo professor, seja ele em que modalidade for, ele tem que ter muita ideia do planejamento, de organização. Mas o professor da educação à distância, eu acho que ele precisa ser muito mais detalhista, não é? Eu vou dar um exemplo, Patrícia. Quando nós vamos na Unigran agendar as nossas gravações de videoaula, não é? Isso é extremamente sério, porque a partir daquele momento em que eu marquei com uma equipe, eu tenho toda uma equipe que nós temos na nossa instituição envolvida nesse agendamento, nesse momento. Eu tenho realmente que ser rigorosa, ou seja, se eu marquei 13h40 e eu chegar 14h, obviamente que o processo pode se gerir, mas eu tenho que estar consciente que eu estou atrapalhando todo um agendamento, um organograma, um processo, um cronograma que essa equipe tem. Então, eu trago a minha agenda, aliás, alguns brincam, né, e dizem, nossa, professora, como você é chata com o horário, e às vezes eu até reconheço que eu seja, mas por quê? Porque eu preciso ter agendamento de horário de gravações, eu preciso ter o meu horário de adentramento à minha plataforma, o meu aluno precisa da professora Nara interagindo. Então, a professora Nara tem que estar ali, tem que atender, tem que responder. Eu tenho os meus chats, eu tenho os meus fóruns, eu tenho meu aluno no meu quadro de aviso
pulsando de recados, e ele precisa mais do que nunca de quem? Da professora Nara ali junto, respondendo, atuando. Então, é organização, não é? Então, para aqueles que são meio desorganizadinhos, é um exercício de organizar-se, de ter uma agenda, de cumprir uma agenda, de seguir aquele cronograma rigorosissimamente. Ou seja, se eu não posso, eu sei que entre o horário X e Y eu não vou ter, ou eu posso hipotetizar que eu não tenho aquela disponibilidade para atender a minha plataforma ou os compromissos extra-plataforma, que são exatamente esses que você acabou de falar, pois então eu, como profissional, devo marcar um outro horário, porque eu tenho que ter aquilo como prioridade. A responsabilidade, ela é imensa, porque aquele aluno, às vezes, você sabe, ele se desloca quilômetros para chegar ao polo, né? Para visualizar aquela aula, para acessar aquela aula, para assistir junto, em equipe ali com o polo, aquela vídeo, ou enfim. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade. Imagine, por exemplo, o aluno que vai ao polo para fazer uma defesa de TCC e ele anda aí quilômetros, chega lá, está ansioso, tudo, chega lá e não encontra esse professor naquele horário. Isso tudo já causa mais ansiedade, mais nervoso, e não é comprometimento profissional, né? Professora, a respeito das videoaulas, conta pra gente um fato marcante ou uma experiência assim que você pode, de repente, falar aqui para os professores que estão nos assistindo, prestigiando esse curso. Fala pra gente uma experiência que marcou, seja ela por ter sido engraçada, enfim. Bem, Patrícia, lembrando que quando começamos a gravar as videoaulas, as famosas videoaulas, realmente elas eram um bicho de sete cabeças, né? E eu, apesar de ter certa tendência a ser aberta, a falar, a trabalhar com comunicação, mas uma coisa é falarmos esporádica e espontaneamente, outra coisa é nós termos câmeras em nossa frente e imaginarmos aquele aluno que está lá recebendo a nossa mensagem, não é? Então, eu não vou negar que, apesar dessa Nara ser essa Nara que é com essa espontaneidade, quando a nossa instituição começou há décadas atrás a nos comunicar e a nos preparar e a nos formar para trabalharmos com a vídeo, eu tive tudo aquilo que todo mundo tem. Eu tive aquele friozinho na barriga, aquele medo de não conseguir, aquele medo de chegar em frente à câmera e gaguejar e esquecer e dar aquele famoso branco. Os alunos não dizem, professora, deu branco. Nós também somos humanos, né? Nós fazemos tudo aquilo que os humanos fazem e também ficamos. E eu lembro que algo que aconteceu comigo no presencial foi muito interessante para eu começar a entender algumas coisas também das gravações de aula. Por exemplo, vamos gravar, os vídeos, aquela roupa que não chame muito a atenção, não é? Daí nós temos as dicas de que roupas devemos usar, a questão das bijuterias, até que hoje eu estou exagerando um pouquinho. Eu ia falar isso, hein, professora? Hoje você já está bem, hoje você é convidada. Hoje eu esqueci, hoje eu sou convidada. Mas que não são interessantes, porque na verdade o que nós temos e que aprendemos aqui com a Patrícia, que ela teve muito tempo conosco, está conosco aqui na Unigran, aquelas dicas. O que é importante numa videoaula é o conteúdo, então eu não devo chamar a atenção, né, para os meus brincos ou bijuterias ou roupa, é o meu conteúdo. Professora, deixa eu só interromper um pouquinho, conta para o pessoal que está em casa, que o que você, ela contou para mim, eu quero que ela conte para você que está assistindo, aquele episódio do presencial, quando a gente estava conversando nos bastidores, ela falou a respeito disso. Isso, então vamos lá, Patrícia. Então, era esse fato que foi muito importante, aí veio ao encontro do que todos vocês dizem das videoaulas, porque eu sempre gostei muito de bijuteria e um dia fui dar aula, né, e era uma sala cheia de adolescentes e eu usava muitas pulseiras, enfim, e as menininhas adoravam. E um dia uma menina, no final da aula, veio falar comigo e disse, professora Nara, mas que pulseiras lindas, nós adoramos, aonde a senhora compra? Aquelas conversinhas de final de aula. E eu me sentindo maravilhosa, a divina, e dei dicas e tudo.
Ao final, a menina termina a fala assim: professora, a gente fica encantada com as suas pulseiras, mas ficamos tão encantadas, professora, sabe que eu nem presto atenção muito no seu conteúdo, fico ouvindo blim, blim, blim da sua pulseira. Ou seja, exatamente isso que a gente não deve fazer, nem no presencial, mas isso é muito mais reforçado na EAD quando vamos gravar as videoaulas, não é? Que ficam mais evidentes, exato, né? O professor fica mais evidente no vídeo. Exato. Então, cuidar-se mais. Claro que um professor apresentável, uma professora bem vestidos, bem arrumados, isso é inegável. O aluno gosta, porque o aluno ele é muito perceptivo. O aluno olha todos os detalhes, ele olha o comportamento, ele olha a sua vestimenta, o seu cabelo. Tanto, olha, Patrícia, que eles comentam cursos superiores, alunos já com uma certa faixa etária, que não são adolescentezinhos, mas eles vêm, poxa, professora, você está diferente, olha, gostei disso e tal. Então, é importante estar bem vestido, apresentável, eu acho, sim, eu acredito. Só que tem que ter esse bom senso, né? Então, exatamente. E é o que a professora falou, o aluno, acho que você estar apresentável não é só questão de... como você disse, o conteúdo isso é fundamental, a gente nem vai questionar aqui, a base de tudo é o conteúdo, precisa ter. Mas a gente está falando da questão da apresentação, que ela se estende ao presencial, que é até uma forma de você valorizar o seu aluno. Porque o aluno se sente prestigiado, fala, poxa, meu professor está ali, está preparado, bem vestido para... Quer dizer, além do conteúdo, né, que a gente não vai nem questionar aqui. Não, mas é isso, é valoração mesmo. Se eu sou uma profissional, se eu amo a minha profissão, né, seja eu sou uma educadora, independente de que modalidade eu seja, eu tenho que me preparar para atender a este meu aluno que está ali, né? Exato. Que é a peça fundamental para a qual eu venho para a sala. Professora, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o professor, para a professora que está nos assistindo, né? Os professores que estão nos assistindo, uma mensagem de incentivo, uma mensagem para quem está começando ou para quem já está na EAD que está assistindo essa videoaula. Bem, Patrícia... Que não deixa de ser uma videoaula, né? Porque uma entrevista também é uma videoaula. Também. Patrícia, eu creio que nós estamos vivendo um novo paradigma na educação e na EAD muito mais, não é? Nós, graças a Deus, pelo menos eu me nego a pensar nisso, de que isso não vai dar certo, como há décadas, quando tem o boom da EAD, o boom positivo da EAD, no nosso país isso era comentado, né? Que isso não funcionava. Bom, nós temos os exames, os ENADs, os exames todos que comprovam, qualidade sim, então nem vou tocar sobre isso. Mas eu acho que nós vivemos um novo paradigma pensando no seguinte: o nosso aluno de hoje mudou o perfil, e eu não estou falando perfil enquanto sexo ou idade ou não, ou as questões econômicas, ele mudou um perfil, ele é um aluno exigente. Educador na EAD, ele há muito já deixou de ser, me perdoem, aquele bico. Então eu era educador do presencial e daí para ganhar uma grana extra, infelizmente ele ia para a EAD. Isso acabou já faz tempo. Isso no começo foi muito comum, infelizmente. Infelizmente, mas isso acabou, e acabou por quê? Porque o nosso aluno está exigente, ele exige qualidade da instituição, qualidade do professor. Nós, professor, precisamos o tempo todo estar abertos às novas aprendizagens que surgem, sejam tecnológicas, sejam quais forem, né? Nós temos também que atentar, eu vejo esse professor nesse novo paradigma da EAD, às tecnologias. Claro, as tecnologias são importantíssimas, elas não são tudo, elas são importantíssimas, mas elas devem ser muito bem pensadas. Que tipo de aluno que eu tenho, ele vai acessar a essa tecnologia, ou seja, essa tecnologia tem que favorecer ao meu aluno. Quando eu vou montar a minha aula, quando eu penso nas metodologias, eu preciso pensar nisso. Porque às vezes eu tenho uma tecnologia fantástica, mas que para aquele público em específico, ela não é tão importante assim, então há que se fazer essa substituição, não é? E assim, o professor, como dizem os meninos, antenados em tudo o que acontece. Eu não consigo conceber hoje um professor de educação à distância que ele não seja um professor pesquisador, além da sua área específica, como no meu caso, a linguística e a língua, pesquisador em EAD. Eu não consigo conceber. E isso foi muito importante, isso nos tirou da zona de conforto. E cada vez mais eu creio que vai nos tirar. Então, são questões que eu acho primordial. E entender
Eu preciso interagir com o meu aluno. Interagir com o meu aluno não é dar uma entradinha pela manhã ou à noite na plataforma. É realmente entender que esse aluno precisa da minha colaboração. Eu vejo a EAD um processo colaborativo. Sim, com certeza. Creio que seja isso. Professora Nara, muito obrigada. Professora Nara, eu vou falar para vocês que além de ser uma grande pesquisadora, professora, colega de trabalho, é também uma grande amiga. Estamos sempre juntas nos congressos, ali apresentando mesa redonda, junto com a professora Terezinha Bazé e as nossas amigas convidadas. E a gente vai ficando por aqui essa entrevista, mas você vai encontrar mais materiais continuando aqui no nosso ambiente virtual do curso. Um grande abraço e até mais.